Ô, Edgar, tu relatasse um pouco da tua história, da odontologia, depois tu resolvesse fazer medicina, te encontrasse, acabasse indo pro tratamento intensivo. Como é que foi a tua história agora com a ginástica artística? Volta no tempo e em que ponto é que ela entrou na tua vida? Todo mundo me pergunta isso e eu já, às vezes eu fico pensando, será que foi realmente assim? Entendeu? Porque me pergunta e eu lembro mais ou menos, mas na verdade a ginástica apareceu. Eu sempre fui bastante nerd. Então quando eu gostava de uma coisa, eu ia a fundo naquilo. Eu tinha que saber tudo sobre aquilo, porque eu gostava. Então Sim. quanto mais eu aprendi, mais interessado eu ficava, mais envolvido eu ficava. Eu sempre gostei de esporte, mas eu sempre fui péssimo em esporte. Eu era daquele que eu era o último a ser escolhido no futebol do colégio, eu não jogava nada, eu era muito ruim. O meu irmão era muito bom, você sabe, né? E eu era péssimo, mas eu gostava de ver. Eu gostava de acompanhar futebol, em alguns esportes olímpicos eu via. E a ginástica foi mais ou menos na mesma época que eu entrei na faculdade de odonto, 96, quando teve a Olimpíada de Atlanta. A primeira competição, eu já lembro de ter visto outras, mas sem prestar atenção antes, mas a primeira competição que eu lembro de ver, e foi por acaso, eu tava vendo e assisti, foi a final do solo feminino da Olimpíada de Atlanta. E eu gostei. Quem era atleta? Lembra? Quer um dos nomes? É. Sim, era a Lilia Podkopaeva, Simona Manar, a Dina Kochekova, a Mo Ilan, a Dominique Dawes e outras tantas. Estados Unidos, China, Romênia, Ucrânia, Rússia, atletas desse grupo aí. E foi um esporte que eu gostei. E acabou a Olimpíada e eu continuei acompanhando alguns. Eu gostava de vôlei na época, natação, eu sempre gostei. E a ginástica ficou. E era uma coisa que no Brasil, na época, existia, se praticava, mas era uma modalidade, digamos que como hoje não sei, vamos pensar uma modalidade que não tem nenhuma divulgação aqui no Brasil. Era pior que o hóquei, porque o hóquei as pessoas ainda veem jogos. Na época, a ginástica era uma coisa, digamos, obscura pro público em geral. Tá? Não chegava aqui. Não chegava. E eu gostava, então eu tive que ir atrás para aprender. Para saber resultados, para saber campeonatos, para ver coisas, era difícil, né? E como eu fazia uma faculdade que na época para mim era bem pesada, porque eu era muito novo, a ginástica entrou meio que era um hobby que eu tinha para relaxar. Exato, foi assim mais ou menos que começou. E como eu disse, eu gostava, então eu tinha que aprender bastante tudo. daquilo. E por onde tu assistia, Edgar? Porque nessa época não tinha tantos tinha. canais internacionais. Então, aí na época a internet era discada, a gente ficava no computador, depois da meia-noite entrava, ficava até 7 da manhã para pagar um pulso, era nessa época aí. E aí a fonte que eu tinha para entender era a internet. Tá? Então era a internet que existia, uma internet muito mais rudimentar que hoje. E aí eu comecei a procurar sites, vários sites, várias coisas assim. E aí eu descobri uma coisa que na época chamava Message Board, que seria um fórum, um grupo desses do Facebook, de pessoas que gostavam de ginástica. E ali eu comecei a ter mais contato e conversar mais. Nossa. Como que eu assistia? Eu gravava tudo que eventualmente passasse na televisão e via 50 mil vezes, tá? E eu comprava alguns vídeos de federações do exterior, Estados Unidos, Canadá, eu comprava e vinha, fita VHS. Quando eu comecei a interagir mais com essas outras pessoas, aí eu consegui ter mais acesso a essas Eram informações. Brasileiros ou do mundo todo? Do mundo todo, tá. Brasileiro era eu e deu. Edgar? Nessa época, tinham outros, mas eu não tinha contato, né? E aí eu comecei a trocar vídeos. Então existia um grupo na internet que chamava Gymnastics Tape Trading Club. Tinham várias pessoas do mundo inteiro, aí elas colocavam as listas de fitas que elas tinham, e a gente trocava por e-mail, mandava e-mail pra quer trocar uma fita? Eu quero essa, troca. E a gente trocava assim, então vinha a fita pra mim, eu mandava a fita pro exterior. E foi assim que eu comecei a colecionar e ver cada vez mais ginástica. Tu tens algum contato desde aquela época, algum amigo? Sim, vários. Vários? Os caras não deixaram de gostar, né? Não, eles não tiveram contato, tudo. Os caras trocavam fita VHS por correio. Eu devo ter, até hoje, porque eu não me desfiz, eu devo ter umas 650 fitas VHS. Tá Porra, louco, cara, passa pra DVD. É muita coisa, dá muito trabalho. Eu tenho um monte de DVD também. Mas, Edgar, isso aí não pode se perder, cara. Isso aí vale dinheiro. Mas deve tá bem... Cara, eu acho que a fita é capaz de durar mais que o DVD. O DVD, quando estraga, a fita fica suja. Mas sim, é muito pior de assistir. Aí foi isso. E aí eu comecei a estudar e passei isso aí tudo no YouTube. Vamos. Muitos já tem no YouTube. Não fui eu que coloquei, mas tem muita coisa ali.
Desculpa te atrapalhar. Não. E aí foi isso. Na verdade, aí teve... A ginástica sempre acontece por ciclos, né? Então, é o ciclo olímpico. Então, cada Olimpíada, quando vem a Olimpíada, termina um ciclo e vai começar outro. Então, do ciclo de 97 até a Olimpíada de Sydney, eu era fissurado. Sabia todo mundo. Não, fissurado de discutir, de acompanhar, de tudo. Eu era assim, nem sei. Era uma coisa... Já analisando o desempenho, poses, Como detalhes. eu falei, eu tinha que saber que quanto mais eu soubesse, melhor. E isso me ajudou em muitas coisas na minha vida, na verdade. A ginástica me fez ser fluente em inglês. Se não fosse ela, eu não ia ser fluente em inglês, porque eu não tinha como me comunicar de outra forma. Então, eu desenvolvi muito o idioma ali. E aí, acompanhei até 2000. Aí, em 2001, eu gostava de... E a maneira que eu tinha de me aproximar mais daquilo era sendo árbitro, não tinha outra forma. Eu não ia virar ginasta, porque, né? Eu não ia... minha formação não era para treinador, nada. E a arbitragem eu gostava, eu via os erros, via os defeitos, tentava entender aquilo. E aí chegou 2001, final do ano 2000, eu resolvi que eu ia fazer o curso de arbitragem. Aí, na época, eu mandei acho que foi um e-mail para a Federação do Rio Grande do Sul, Federação Estadual, porque comprei o livro de regras, que é o que a gente chama de código de pontos. O código veio, eles me mandaram uma cópia, e eu estudei todo aquele código, que era o masculino. Eu gostava sempre mais do feminino. Era isso que eu ia te perguntar. Eu gostava muito mais do feminino até mais ou menos essa época. Mas o feminino era mais despontado do que o masculino? Era mais valorizado nessa época? É mais popular. Até hoje é. Até hoje, né? Até hoje é em quase todo mundo. Mas quando eu resolvi virar árbitro, eu resolvi fazer o do masculino. E aí eu estudei todo o código e aí no ano seguinte eu fiz o primeiro curso. E aí daí em diante foi. E que são equipamentos diferentes. Sim, aparelhos, é tudo diferente. É a mesma ginástica, algumas coisas são bem parecidas, mas o regulamento é bem diferente um do outro.